Então. Quem for chegando, tá? Não me conhece. Eu sou o Tom Adams, autor de Lúcifer, a História Nunca Contada, autor de alguns outros romances também, né? Olá, Olivia chegou, Cris Carvalho chegou. Gente, essa Angeli é uma graça. Ai, meu Deus. Tá certo. Renan Merlin chegou. Então, Micaela Gaelzer, acho que é isso mesmo. Ela chegou, fez uma pergunta, só que eu perdi a pergunta. Gente, cadê a pergunta? Eu perdi a pergunta da... Vou continuar dando boa noite. Boa noite, Cantinho dos Livros. Boa noite, Marina Coelho. Boa noite, Gabriele Gomes de Melo. Essa Ângela tá cheia das graças, meu Deus. Mas tô ok. Boa noite, Mariana Guiar. Boa noite, Gabriela. Eu tô tentando aqui ver os comentários. Gente do céu, eu não sabia que esses comentários eram complicados assim, meu Deus. Boa noite, Ângela. Eu te dei boa noite, ou boa noite, Cleiton. Boa noite, boa noite, Lucimei. A Lene Grassi fez uma pergunta. Eu quero saber de onde veio a inspiração para aquele hino de Lúcifer 5. Então, Lúcifer, na verdade, é um universo. Eu criei primeiro... A primeira parte que eu criei desse universo foi Pecado Divino, que é um romance LGBT. Pecado Divino narra a história da queda, segundo os meus moldes, né? Porque eu tenho essas manias, eu pego uma coisa que já existe, eu gosto de dar meu toque. Então eu criei Pecado Divino tem muito tempo, é uma história que levou muitos anos para me criar o universo. E como inspiração, eu tive alguns animes, porque eu sou fã de anime, né? Meu sonho é ir pro Japão. O principal deles é Hataro Mao-sama. Hataro Mao-sama é um anime onde Satã perde a guerra no mundo dele e vem pra Terra. E na Terra ele vira uma atendente de fast food, é comédia. Então assim, foi uma das principais inspirações para mim escrever Lúcifer, né? Que é bem diferente de Pecado Divino. Quem já leu Pecado Divino sabe que é bem diferente. Então, outro anime que eu também usei de inspiração foi Shingeki no Bahamut. Tanto um, como tem o primeiro, né? Como o segundo. Eu gosto daquela coisa, daquela forma que eles mostram, né? Os anjos e os demônios brigando. Então, pra mim, aquilo ali é tudo de bom. Lúcifer, uma história nunca contada, é uma saga, né? O universo é uma saga. O primeiro livro ele mostra esse universo. Então no primeiro livro a gente tem a remissão de Lúcifer, na onde o próprio Deus faz um plano de remissão para ele voltar, né? Porque a grande batalha se aproxima. O primeiro livro foca nisso, foca na remissão de Lúcifer. Ele tem como grande vilão Baal, né? E temos o segundo livro, vamos ter o segundo livro. Só que eu não sou aquele tipo de autor que faz várias histórias e estende elas por 3 livros. Não, cada livro tem uma história. Então no segundo livro, vai o spoiler, né? Quem não leu o livro vai o spoiler. No segundo livro, que é Lúcifer, no princípio do fim, eu narro a história de Gabriel, que é o filho de Lúcifer com Cynthia. Então, foca nisso. E no terceiro livro Lúcifer, a Última Batalha, né? Que é outra história que foca na batalha onde Deus desce do trono do céu e vai batalhar contra Satã. Os anjos lutam também e tal. Então, basicamente isso. Agora deixa eu achar os comentários. Micaela Gauser, ele é fã de anime, que lindo. Nossa, eu amo anime, eu prefiro animes às séries. Cris Carvalho, só conheço Lúcifer. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho muitos romances na Amazon, viu? Depois vocês deem uma olhada.
Lene Grace começou dando spoiler. Olivia Molinari, quais autores te inspiram? Então, a gente aqui no Brasil, né? A gente cresce lendo os clássicos, né? Só que assim, sendo bem sincero, eu gosto dos clássicos, mas não são meus favoritos. Os meus favoritos são livros de fantasia. Eu sou da geração Harry Potter, né? Acho que muita gente aqui é da geração Harry Potter. Então eu aprendi a gostar mesmo de literatura com a JK. Então foi lendo os livros dela que eu me inspirei mais a embarcar no mundo da fantasia, no mundo da escrita, no mundo de ler. Então ela foi uma grande inspiração para mim. Tenho também como inspiração as colegas, né, as autoras, que eu vivo aí divulgando, recomendando, elas também, vice-versa. E teve uma autora muito recentemente que ela influenciou muito na minha escrita, que é a autora da saga Rainha Vermelha. Acho que o nome dela é Victoria Aveyard, alguma coisa assim. E assim, ela influenciou muito na minha escrita, porque o estilo de narrativa dela é um pouco parecido com o meu. Porque eu gosto de escrever diálogos narrando as ações, ela também. Então, eu simplesmente me identifiquei super. E assim falar que a saga é maravilhosa. Então, ela também influenciou muito na minha escrita. Eu peguei muitos toques assim da escrita dela. Renan Merlin, o que você acha do Wattpad hoje em dia? Então, o Wattpad ele serve para catapultar, né? Os autores, levam eles a novos leitores. Eu tenho assim comigo que o público do Wattpad da Amazon são públicos diferentes, mas independente disso eu vejo como um experimento, porque essa coisa do autor ter proximidade com o leitor é o que muda tudo. Você vai lá, posta um capítulo e já tem uma resposta quase que imediata. Então é muito bom. Eu costumo dizer sempre, eu não, independente do rumo que a minha carreira seguir, eu não pretendo abandonar o Wattpad. Eu tenho um carinho imenso pelos meus leitores do Wattpad. Eles sabem disso, os que participam do grupo do WhatsApp principalmente. Sabem que eu amo o Wattpad. Josi Nascimento, como surgiu a ideia de Lúcifer? Então, eu falei agora há pouco, mas eu acho que tinha pouca gente online, vou repetir. Lúcifer surgiu de um universo que eu criei, que é o universo de Pecado Divino. Então Lúcifer não é apenas um livro, Lúcifer é uma saga. Nós temos os 3 primeiros livros de Lúcifer, que são cada uma história independente uma da outra, mas cada um com seus personagens, novos vilões. Temos também os spin-offs dos Generais Lords, são os Generais Demônios, né, de Lúcifer. Agora em janeiro a gente tem Baltazar, Divando, né, porque todo mundo gosta do Baltazar. E agora em novembro a gente vai ter o lançamento de Caim e Abel. Caim e Abel faz parte do universo de Lúcifer. A saga de Caim e Abel tem um nome de O Livro dos Arcanjos. O Livro dos Arcanjos é o códex de ouro da história na versão dos anjos, nas histórias bíblicas, nas versões dos anjos. Então ele começa a contar para o filho dele, né, que é Gabriel. Então essa saga, o Livro dos Arcanjos, ela é narrada por Lúcifer, apesar dos personagens lá narrando bonitinho. No final de cada livro tem um epílogo, e você vai ver lá no Lúcifer narrando e explicando para Gabriel o porquê daquilo, como que aquilo aconteceu, né? Então Lúcifer não é um livro só, Lúcifer é todo um universo. Ele reúne os 3 principais livros que falam sobre Lúcifer, ele reúne os 4 spin-offs e reúne a saga do Livro dos Arcanjos, que logo vocês vão estar conhecendo. Lene Grace, Balt Divo, Cris Carvalho, Balt, Gabriele Gomes, de Melo. Kirel tentará matar a Cíntia? Então, quem está acompanhando no Wattpad lá está bem atrasada, né? Lá acho que está no capítulo 12, 13. Kirel, ela não é mulher do Lúcifer. Lúcifer ele teve um romance com Kirel. Kirel, ela é a rainha das sucubus e ela tem um poder de destruição, por assim dizer, no mesmo nível de um dos generais de Lúcifer. Então ela é muito poderosa. E ela já avisou. Ela falou que se não for para ela ficar ao lado de Lúcifer, ninguém vai ficar. Então, tipo assim, ela já se declarou inimiga de Cíntia e inimiga mortal também de Lúcifer, né? Vamos lá. Olivia Molinari é amor.
Mariana Aguiar, como foi colocar seus livros no Amazon? A minha história com a Amazon é uma história de amor e ódio, né? Eu comecei na Amazon em 2015 e, como alguns de vocês sabem, outros não, eu também escrevo o meu nicho principal, né? O meu gênero principal são os romances LGBT. Então eu comecei lá com esses. E naquela época vendia pouco, hoje vende mais. Só que, né? Então foi assim. No começo pra mim foi diferente. Eu nunca tive esse contato. Eu nunca tive essa coisa de vou vender os livros. Só que abriu muitas portas. Eu aprendi muita coisa sobre o mercado editorial. Eu aprendi muita coisa sobre o público. Eu aprendi muita coisa sobre a diferença de um livro comercial e de um livro que não é comercial. Então a Amazon ela realmente te abre muitas portas, sem sombra de dúvidas. Quem estiver pensando em publicar um livro, a Amazon é o lugar certo. Vamos aos comentários. Paulo Henrique Winchester, cheguei finalmente. Oi, Divo. Cris Carvalho, que é o demônio. Põe demônio nisso, porque ela é má, viu? Ela é muito má. Matheus Ramos, o escravo será reescrito. Sem sombra de dúvidas, Matheus. O escravo será reescrito. Só que como é um livro muito grande, e agora eu tô com essa saga de Lúcifer a caminho, né? Então, por enquanto não, mas ele vai ser reescrito sim. Lene Graça, conte-nos como foi sua história com a leitura. Aí, os comentários são mais rápidos que eu. Cris Carvalho, você já foi assediada por alguma editora depois de Lúcifer? Sim, eu recebi algumas propostas, mas a gente não se entendeu, né? A gente não se entendeu. Porque como eu sou autor independente, eu dependo exclusivamente da Amazon. E eu hoje eu trabalho apenas escrevendo livros, então toda a minha renda vem da Amazon. Então as propostas que me apareceram não ficaram legais. Mas para quem quer o exemplar físico de Lúcifer, vocês podem ficar despreocupados que eu já estou providenciando, tá? De onde vem? Lene Graça, de onde? Aline Fernanda de Jesus. Cheguei, bem-vinda. Bárbara Nunes, como você acolhe as críticas? Crítica faz parte, né? Crítica faz parte, só que eu tenho comigo o seguinte: eu agrego na minha vida, na minha carreira literária, as críticas construtivas. Críticas que eu vejo que não agregam em nada, eu não simplesmente leio mas as que tem algo a construir, tem algo a motivar, eu sempre agrego, porque o autor ele está em constante aprendizado. A gente vem para essa vida para aprender e sai dessa vida aprendendo. Então eu estou disposto a aprender cada vez mais. Eu sempre digo, eu quero melhorar mais a minha narrativa, eu quero melhorar mais a minha escrita, eu quero oferecer a cada lançamento uma história com maior qualidade para os meus leitores. E voltando atrás daquela pergunta, o que a Amazon me ajudou? A Amazon me ajudou a melhorar a qualidade dos meus escritos, porque o público da Amazon é um público muito crítico, e isso me auxiliou bastante. Uma dica para escritores novatos como eu, Mariana Aguiar. Bem-vinda, Mariana, eu não te conheço ainda, mas eu vou estar lendo alguma coisa sua. Então, sobre escritas, dicas de escrita, uma dica para escritores novatos. Acho que no começo a gente se empolga tanto com números, tanto com comentários, mas a gente tem que escrever o que a gente gosta, em primeiro lugar. O autor ele tem que fazer o que ele gosta, porque quando ele faz o que ele gosta, a tendência é o livro sair perfeito, né? Sair aquela perfeito assim, quase perfeito, nada é perfeito. Modo de dizer, mas a tendência é o livro sair aquela maravilha. Então quando você escreve alguma coisa que você gosta, é melhor. E sobre dicas de escritas, ler autores que você gosta, porque quando você gosta de um autor, você você não só vê a história, você também vê a narrativa, você também vê algumas coisas que podem agregar na sua escrita. Então isso melhora bastante. Boa noite, Adiane Júnior. Thales Travalon. Esse Thales Travalon aí é super divo. Para quem não conhece, Thales Travalon é o Yuli Travalon, tá, gente? Lene Graça, alguma experiência divertida, triste ou emocionante com algum leitor? Gente, sim. Experiência triste e divertida.
eu tenho a experiência, vou começar pelo triste, né? Experiência triste. Eu tive um leitor que ele me narrou uma história, que é uma que eu também estou escrevendo no momento, que chama Aaron Me Salve. É uma história bem polêmica, uma história onde que aconteceu com ele, onde tem história de abuso e tal, e ele pediu para mim estar escrevendo uma história omitindo o nome dele, então vou atender o pedido, logo a gente vai ter essa história. Um momento engraçado e divertido. Eu já escutei de uns 4 leitores que eles estão apaixonados por mim, isso já tem muito tempo. Então eu acho isso muito interessante, né? Porque a gente não se conhece, só conversa no grupo, então eu acho isso muito engraçado. Deixa eu ver aqui. Paloma White, boa noite. Mariana Coelho, de todos os livros que você escreveu, tem algum que você se identificou e apegou mais? Então, eu digo que os filhos são filhos, né? Os livros são filhos. Olha eu começando a dar os ataques de dicção. Eu digo que os livros são filhos. Então eu sou aquela coisa. O mais novo sempre é o mais querido, né? Então no momento o mais querido é Lúcifer. Só que eu tenho um carinho muito especial pelos meus livros de fantasia, né? Gosto muito, porque é um universo que eu gosto assim, eu mergulho e fico de vez. Então um livro que eu gosto muito, sem ser Lúcifer, que é o último lançamento, né? É O Escravo. O Escravo, ele realmente é um romance muito legal, eu amo. MF Correia, por que histórias que envolvem anjos caídos? Sendo sincero, né? Não vou usar de demagogia. Sendo sincero, na verdade eu optei por Lúcifer pelo seguinte, por ser um tema polêmico, né? E por eu querer dar a minha visão a respeito de como eu vejo Deus, porque a história ela também mostra esse ponto, né? Ela mostra um Deus misericordioso, um Deus infinito em amor. Então eu pensei, há muito tempo eu venho ouvindo de colegas, olha, você deveria tentar escrever um romance hétero. Aí eu falei, tá certo, eu vou pegar a minha melhor história e vou derivar dela uma história hétero. E a minha melhor história, sem sombra de dúvidas, é Pecado Divino, porque ela dá sequência a todo um universo que eu criei. Realmente é uma história espetacular. Claro, eu atualmente não recomendo a leitura para ninguém, porque a história foi escrita em 2015, a narrativa tá antiga, então eu ainda vou reescrever. Bárbara Nunes, qual foi a coisa mais legal em se embrenhar nos romances héteros? Sem sombra de dúvidas, o público do romance hétero, né? É até estranho a gente fazer essa diferenciação, mas como eu escrevo LGBT, né? O público do romance hétero, a massa de público é muito maior. Então eu tomei um susto com o tanto de gente que veio falar comigo sobre Lúcifer. Eu fiquei muito surpreso mesmo. Então acho que essa foi a maior surpresa que eu tive ao escrever esse gênero, né? Paulo Henrique Winchester, dentre os seus livros, qual que precisou de maior dedicação para fazer? Eu assim, como eu só trabalho com livros, eu consigo escrever um romance de 200 a 300 páginas em um mês. Só que quando eu entro no nicho de fantasia, complica mais. Eu demorei 3 meses para escrever Lúcifer. E era assim, tinha dia que eu escrevia 20 páginas. Aí eu passava uma semana sem escrever. E aquilo ia me batendo um desespero. Então realmente foi um livro muito complicado de se fazer. Mariana Guiar, você já sabe... Gente, esse comentário sumiu. Olivia Molinari, qual a maior dificuldade você teve na hora de escrever Lúcifer? A maior dificuldade que eu tive na hora de escrever Lúcifer foi conciliar a personalidade dele. Até que não foi tão difícil para mim, mas o difícil foi encaixar em situações do cotidiano, porque passa no momento atual, né? Primeira pessoa para mim não é tão difícil, porque eu gosto de encarnar o personagem. Quando eu escrevo eu gosto de me sentir como personagem. Então, para mim até que não é tão difícil, mas realmente na hora de encaixar as referências, na hora de encaixar o romance, porque eu gosto de escrever histórias com romances, eu gosto de contar uma história atrelando ao romance. Então, essa parte é mais complicada. Cris Carvalho, tem tudo pré-determinado? Não. Eu sou o tipo de autor que eu sou o seguinte, eu abro o Word, começo a escrever.
Aí eu fecho o Word e começo a pensar. Aí eu vou pensando. Aí às vezes eu escrevo um capítulo, às vezes eu apago o capítulo. Às vezes eu escrevo outro capítulo, às vezes eu apago outro capítulo. Às vezes eu tô lá na frente do livro e eu volto para editar alguma coisa atrás. Então eu não consigo fazer roteiro de livro. Eu não consigo. Não faz parte do meu estilo de escrita. Eu simplesmente começo a escrever e vou escrevendo. No livro mesmo, em Lúcifer, se eu não me engano, eu matava o Baltazar, só para vocês terem ideia. Então, realmente, o processo de escrita, o processo do livro é complicado. Só que aí no fim eu falei, não vou matar o Balt é muito divo para morrer. Cris Carvalho, você faz roteiro para suas histórias? Não faço. Mariana Guiar, você já sabe os finais de seus livros já no início dele? Às vezes eu consigo visualizar mentalmente começo, meio e fim. Às vezes, igual eu estou escrevendo Caim e Abel no momento, eu já tenho uma noção do fim. Ainda não sei como que eu vou desenvolver isso. Então são ideias que fluem na cabeça e que eu vou trabalhando conforme eu vou escrevendo. Conforme as situações vão surgindo, eu vou trabalhando isso. É porque eu costumo dizer, eu só escrevo. Os personagens, eles gritam na minha cabeça dizendo, olha, a gente vai seguir tal rumo. Então eu apenas sigo. Cris Carvalho, tu queria matar o Baltazar? Queria. Queria mesmo. Paulo Winchester, qual tipo de personagem você consideraria difícil de desenvolver? Eu não gosto de fazer personagens muito cruéis, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ler e sentir empatia. Então eu tenho uns probleminhas de ansiedade, e quando eu escrevo um livro que ele afeta muito o emocional da gente, as minhas crises elas vêm muito intensas, né? Aí eu fico mal, né? Aí eu não gosto muito de escrever personagens assim, mas volta e meia eu faço. Anne Graça, matar o Baltazar não. Qual a pior coisa que você teve que escrever? Bárbara Nunes. A pior coisa que eu tive que escrever, acho que nenhuma cena me fez chorar tanto quando eu escrevi Rei Professor e o garotinho Thomas, né, ele é sequestrado e começa aquela coisa de quem é o sequestrador, aonde que a criança tá, e assim, eles sofrem muito, foi muito sofrimento. Então, sem sombra de dúvidas, foi uma das cenas mais difíceis que eu escrevi. Cris Carvalho, tu queria matar o Baltazar? Queria. Olivia Molinari, eu te matava se você fizesse com baixo. Ai, não mata não, larga de ser má. Autora Janete Claire, você já se surpreendeu com alguma parte de Lúcifer? Qual e por quê? Gente, é engraçado, né? A gente, quando tá escrevendo, é uma coisa. Só que quando a gente começa a reler o livro, a gente fica... Nossa, não fui eu que fiz isso. Sempre que eu releio Lúcifer, eu fico pasmo, porque eu penso assim, cara, isso saiu da minha cabeça? Porque são coisas insanas. Eu acho que, pelo fato de eu realmente gostar de encarnar o personagem na hora que eu escrevo, eu acho que eu saio fora de mim. Aí sempre quando eu vou reler, eu tomo aquele tchan, aquela surpresa. MF Correia Aurora, tem alguma mania na hora de escrever? Tenho. Eu só consigo escrever ouvindo música. E eu tenho uma mania nisso. Quando eu sei que o capítulo é muito triste, eu vou ouvir uma música triste. Quando eu sei que o capítulo vai ser alegre, eu ouço uma música alegre. Então a música, ela tá atrelada ao meu método de escrever. Só consigo escrever ouvindo música. E em silêncio, porque senão eu não consigo. Mariana Guiar, sua família te apoiou desde o início? Não. Até pouco tempo atrás, antes de eu sair do emprego e ficar só por conta da escrita, ninguém me apoiava. Aí no começo eu ouvi umas críticas daqui, outras de lá. Só que aí o Lúcifer realmente foi uma surpresa e aqui em casa todo mundo assentiu, né? Não falou mais nada. Então estamos indo. Davis, eu vou ter que colocar meu óculos, né? Porque o ceguinho aqui não tá enxergando. O ceguinho aqui tá... Não, vai ficar com reflexo, vai ficar sem óculos mesmo. Cantinho dos livros, eu também amo música. Nossa, eu amo música. Paulo Henrique Winchester, nem pense em matar o Bausch. Essa ideia já foi descartada. Bárbara Nunes, se você pudesse escolher um de seus livros para não esquecer, qual você deixaria na sua memória? Qual eu deixaria na minha memória?
Só um. Só umzinho. Não sei escolher entre meus livros, porque meus livros são meus filhos. Eu não consigo, prefiro nenhum do que todos. Aí a trem sumindo, volta. MF Correia, alguma cena baseada em fatos reais? Menino, vou contar um negócio pra vocês. Eu tenho uma mania. Se eu vou no mercado eu vejo uma cena, eu já quero fazer igual. Se eu vou na rua eu vejo uma cena, eu já quero fazer igual. Claro, eu dou meus toques. Esses dias pra trás eu vi uma cena interessante, né, aqui em casa. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e colocar nos livros, né? Lene Grace, como foi que decidiu sair do seu emprego? Como foi a experiência e o desafio? Então, naquela época a LGBT ainda não rendia bastante, só que em 2016 mudou, né? A LGBT deu uma crescida e já dava para ficar por conta só de escrita. Então eu saí do emprego e comecei a ficar em casa. Então no começo era complicado. Você não trabalha, né? Porque profissão no Brasil, a profissão escritor no Brasil não é vista como profissão, né? Inclusive pelos próprios parentes, infelizmente. Aí escutava isso todo santo dia. Aí na hora que foram vendo que eu estava ganhando meu salário, né, o rendimento com os livros, pararam de falar. Mas antes era... Nossa. Cris Carvalho, hoje você vive só da escrita? Sim, hoje eu consigo viver só da escrita. Graças a Deus. Lene Graça, já imaginou os seus livros virando série de TV? Pergunta de David Carlos. Então, eu tenho muita vontade. Só que eu fico dividido. Eu adoraria que virasse série de TV ou anime, né? Porque eu sou fã de anime. Lucifer mesmo, Lucifer eu acho que caberia mais um filme do que uma série de TV. Lucifer eu acho que ele se enquadra mais um filme. Uma animação também eu aceitaria de bom grado, mas eu super cogitaria a ideia. Cris Carvalho, kkkk. Olivia Molinari, largaria a carreira de escritor por um emprego que pagasse muito e você não tivesse mais tempo para escrever? Ai, deixa eu pular. Respondendo a Olivia, não. A escrita é uma terapia para mim. Eu vejo na escrita uma fuga dos mundos, né? Eu acho que todo mundo tem isso. Quando eu começo a ler, quando eu começo a escrever, eu simplesmente saio do mundo real e embarco no mundo ficcional. Então hoje eu consigo manter a minha vida, manter as minhas coisas só escrevendo. Então de maneira alguma eu largaria a escrita. Paulo Henrique, do universo de Pecado Divino, além de Lúcifer, ainda teremos mais algum livro hétero? Não, do universo de Pecado Divino só vem Lúcifer. Agora do universo de Lúcifer podemos ter algum outro. Se eu não me engano, Kerberos Kerberos ele faz par com a... Não vou falar. Cris Carvalho, escritor e artesão estão na mesma classe. Infelizmente, amiga. Lene Grace, eu também acho que seria o melhor filme. Concordo. Falando nisso, tem muitas perguntas que aparecem aqui na tela do celular, só que não aparecem aqui na página. Então vocês podem estar mandando elas de novo que eu vou responder, tá bom? Mariana Aguiar, como você conseguiu público na Amazon? Porque eu tenho 20 anos e quero viver da minha escrita. Então, uma ótima recomendação para quem está começando na Amazon agora é a seguinte: quando eu comecei a vender, ninguém comprava, né? Quem é Tom Adams? Quem que é esse fulano? Né? Imagino que as pessoas se perguntavam. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar meus livros gratuitos. Eu sempre deixava 24 horas gratuitos. E com isso eu fui adquirindo público, fui conquistando público, porque as pessoas começavam a ler. Então, público na Amazon é questão de tempo. A Amazon, ela é continuidade. Eu costumo dizer que a Amazon escraviza o autor, né? Porque se você para de publicar, você cai no esquecimento. Se você continua publicando, o público continua te lendo, o público continua te vendo, divulgando seus livros. Então, essa é a melhor dica que eu dou para quem quer viver da escrita. David Carlos, ótimo, já temos um estúdio com interesse. Ok, para transformar Lucifer em filme. Em filme. Paulo Henrique Winchester, sou do time do anime. Também gosto de anime, viu? Muito. MF Correia, autor. Seu maior sonho como autor? Eu não tenho muita ambição como autor. Eu não almejo ficar rico, de maneira alguma. Eu tenho vontade de viver o resto da minha vida da escrita.
E também o meu maior desejo como autor, sendo sincero, é ser lido, porque eu acho que nada é mais gratificante do que o leitor chegar em você: nossa, olha como a sua história é boa. Eu acho que isso é algo impagável, pelo menos para mim é uma coisa que não tem preço. O leitor chegar para mim e falar assim: nossa, sua história é boa, eu amei a sua história, eu adorei o ponto de vista da sua história. Então, para mim é impagável. Mariana Coelho, você tem bloqueio quando escreve seus livros? Geralmente não. O que acontece é que eu costumo pensar muito para escrever uma cena, igual eu comentei ainda há pouco. Às vezes eu escrevo 20 páginas um dia, às vezes eu fico uma semana sem escrever, porque eu estou pensando em como que eu vou colocar aquela cena no papel. Mas bloqueio é bem raro eu ter. Só que ano passado eu tive um bloqueio quando eu fui reescrever Garotos Malvados de 7 meses. Pensa, 7 meses. Foi complicado. Bárbara Nunes, qual o próximo lançamento? O próximo lançamento que a gente vai ter na Amazon é do mesmo universo de Lúcifer, não é spin-off. É um dos livros que Lúcifer narra para Gabriel no aprendizado dele. É o Códex Jogo dos Arcanjos, que a saga se chama O Livro dos Arcanjos e o título é Caim e Abel. Caim e Abel é uma história onde eu dou uma versão diferente do primeiro assassinato. Na verdade, não foi assassinato. Não por parte de Caim. E tem a questão polêmica do livro, porque os dois são apaixonados, os dois são amantes. Então, no cenário atual, Caim é um arcanjo, servo do Senhor, e Abel é um exorcista. Só que Roma, ela entra em guerra com Caim por motivos derradeiros, que vocês vão ver ao decorrer da trama. E Roma entra em guerra com Caim e classifica ele como um demônio. Então, nesse cenário, Caim cruza com Abel. De um lado, Caim, um demônio, do outro, Abel, um exorcista. Então, é algo bem interessante. Realmente, segue a mesma linha de Lúcifer, uma história com romance, e segue a mesma linha dos anjos, Poder, fogo, destruição, papapá, amo. Cris Carvalho, tipo eu, ninguém compra o meu. Vamos divulgar isso aí, amiga, relaxa. Mariana Aguiar, é muito caro entrar na Amazon? Não, não é caro. Bom, vamos lá. Angeli Pietro, só queria dizer que a culpa foi da RB Multi Cobra Linguaruda. Tudo bem, tudo bem. A RB Multi, deixa ela. Então vamos lá, gente. Quem chegou agora, a live começou um pouquinho atrás, A gente teve uma queda de energia, mas eu voltei. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, uma curiosidade. Eu sou um leitor digital. Eu não costumo ler livros físicos, tá? É bem raro eu ler um livro físico. Eu prefiro e-books. Nossa, essa Angeli tá foda. RB Boot, não foi. Liga não, RB, eu tô aqui pra te defender, amiga. Thales Travalon, eu tô gritando com a Angeli. RB Multi, Facebook não resistiu aos meus encantos. Lene Graça, voltou. Então, gente, quem tiver aí quiser fazer pergunta, tá? Podem fazer pergunta. Agora eu tô conseguindo ver, eu descobri aqui uma barra de comentários, então agora vai ficar bem melhor pra ver. Narciso Petran, você ainda está com aquele Kindle? Então, eu tô. Vou comprar outro, o Paperwhite, que tem luz embutida. Nem sei se fala assim Paperwhite. Vou comprar o outro que tem luz embutida, porque esse aqui ele é bom, só que ele tem um probleminha que não dá pra ler de noite, Angeli Pietro. Ei, Angeli. Mariana, oi, Mariana Guiar, bem-vinda novamente. Você tinha feito uma pergunta e eu não respondi, mas foi porque eu não consegui ver ela, tá? Se você quiser fazer de novo. Cantinho dos livros. Como é a sensação de escrever livros pela Amazon? Como eu posso dizer? É gratificante de todo modo, o diferencial é que na Amazon é um trabalho. No Wattpad é mais entretenimento, só que de todo modo é gratificante, porque, como eu disse antes, o carinho dos leitores é algo impagável, e eu acho que isso é o que motiva o autor a continuar escrevendo. Narciso Petran, pois é.
Mariana Guiar, é caro para ir para a Amazon? Ah, lembrei, essa era a sua pergunta. Então, Mariana, não é caro ir para a Amazon, você pode ir gratuitamente, eles não cobram nada, é um sistema de parceria que você faz com eles, tá? De royalties. A maioria das autoras que eu conheço, elas registram o livro no Avictores, porque é mais rápido que a Biblioteca Nacional, inclusive eu também registro no Avictores. O caro fica na questão da capa, né? Só que você acha a capa muito em conta. Inclusive eu recomendo a Jéssica Gomes, capa, né? Onde eu faço minhas capas. Tem também a Lene, que faz capas, né? Pra quem não sabe. E a revisão. A revisão é um precinho mais salgado. Só que esse é o seu custo que você vai ter indo pra Amazon, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bárbara Nunes, oi amor, boa noite, boa noite. RB Mute, fala sobre como surgiu a ideia de escrever Lucy. Você esperava esse sucesso todo? Então, Lúcifer, como eu tenho dito, surgiu de pecado divino e acabou que ele se tornou um universo tão grande que engoliu o pecado divino, né? Tem como inspirações Hataga Maô-sama e Shingeki no Bahamut. E sobre o sucesso, não, eu não esperava esse sucesso todo, porque a história ela traz um tom sutil de crítica à religião, né? Isso é sempre bem complicado. E fala sobre um anjo caído e tal. Então, realmente, eu não esperava esse sucesso todo. Foi uma surpresa. Uma surpresa. Steph Book travou? Na verdade, caiu Steph, o outro. Opa, voltamos, Cíntia. Mariana Guiar. Posso entrar no grupo do WhatsApp depois? Claro que pode, amada. Vocês todos aí, ó, sintam-se à vontade para entrar no grupo do Face, para entrar no grupo do WhatsApp. Estão todos convidados. Cris Carvalho, você já publicou algum livro físico? Então, Cris, antigamente eu colocava o livro físico à disposição do clube de autores, só que me incomoda, tem algumas coisas que me incomodam. Por exemplo, eu acho muito caro para um autor iniciante, né, porque eu ainda sou iniciante, um autor iniciante vender um livro por R$40 e ainda ter o frete por R$8, então sai R$48. Então eu procurei alternativas mais em conta e eu descobri algumas gráficas, descobri que eu mesmo mandando imprimir pode ficar mais em conta. Então por isso eu retirei o livro do clube de autores e agora eu estou fazendo por conta. Inclusive Lúcifer vai ser feito por minha conta, o exemplar físico. As pessoas que quiserem adquirir eu vou estar anunciando logo mais para falar comigo. Deixa eu ver aqui. RB Multi se defendendo das acusações da Angeli. Luzi, a coisa entrou, bem-vinda. Dave, Cristina, cheguei, boa noite. Boa noite, Dave. Pati Fiorf Freitas. Oi, como é ser um jovem escritor no Brasil? Amiga, é matar um leão todo dia. Porque olha, ser escritor no Brasil é complicado. Quando a gente diz para alguém que é escritor, a pergunta, eles não respondem, já vem uma pergunta em seguida. Mas você vive do quê? Então, tipo assim, escritor no Brasil não é profissão. Claro, a gente se orgulha muito da profissão da gente, mas quando você diz para as pessoas que você trabalha como escritor, elas têm aquela coisa assim, é um vagabundo. Mas ser um jovem escritor no Brasil, eu me vejo como... Eu acho que todo escritor é um criador de mundos, então eu me sinto privilegiado. Eu acho que esse é um dom maravilhoso que Deus deu pra gente, né, que é escritor. Então realmente eu me sinto privilegiado por encantar as pessoas com os livros. Encantar e não encantar, né, porque tem gente que não gosta, né, mas ninguém pode agradar todo mundo. Aline Fernanda de Jesus, voltei, amor, hein? Oh, que bom que você voltou, sua linda. Lene Grace, conte-nos como foi sua história com a leitura, quando começou a se interessar em ler. Então, os clássicos, né, na escola, só que assim, eu não sou muito fã de clássico, eu leio, gosto, mas eu sou apaixonado por literatura contemporânea. Eu gosto de coisas mais atuais, né? Eu sou escritor jovem e tal, eu quero uma coisinha mais atual. Então, o primeiro livro que fez assim, eu falei, nossa, amei, foi a saga de Harry Potter. Eu sou da legião Potterhead, né?
Então, assim, foi a primeira saga que realmente me fez gostar. E só teve uma saga que eu gostei tanto quanto Harry Potter, que foi a Rainha Vermelha. Realmente eu recomendo a leitura porque é espetacular. Que dica você dá para os escritores que estão começando? Para quem está começando agora, apesar que eu vivo dizendo, né, todos nós somos iniciantes, a vida é um aprendizado. Para quem está começando agora, o que eu tenho a dizer é foco, determinação e persistência. A vida de um escritor já publicado é uma luta. E daqueles que ainda não foram publicados, que estão começando agora, é uma luta ainda maior. É uma luta para conseguir público, é uma luta para definir a identidade da escrita, é uma luta para escrever. Então, assim, foco, gente, foco. Não tem plataforma melhor de autopublicação no Brasil para quem está começando do que o Wattpad. O Wattpad pode ter seus defeitos, mas ele é a melhor plataforma de autopublicação que tem aqui no Brasil, para você ter contato com o leitor-autor. Agora, quando você parte para uma coisa mais profissional, não estou dizendo que no Wattpad não tem coisa profissional, tá, gente? Vamos entender. Quando você parte para um público mais diferenciado, aí eu recomendo a Amazon, tá? Vamos lá. Você fez... Que diga para Cris Carvalho, você vive do que? Eu já respondi isso. Mariana Guiar, você fez faculdade para ajudar na escrita? Meus pais falam para eu fazer faculdade para ajudar na carreira de escritora. Esse é um tema polêmico, né? Porque eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso. Vamos lá. Eu acredito no aprimoramento da escrita, tanto com curso superior quanto com curso técnico. Se eu falar o meu grau de escolaridade para vocês vão ficar de queixo aberto, né? Porque quem conhece a minha história sabe que eu parei de estudar porque meu avô teve um problema com câncer, então não terminei os estudos. Eu tenho que terminar o terceiro ano do ensino médio. Então eu acho que escrita, a maior parte dela é técnica. Quanto mais você escreve, você aprende. Obviamente, a gente não vai descartar o essencial. Um curso superior em letras definitivamente ajuda bastante. Eu concluí não, eu estou fazendo o exame agora para a conclusão do médio. E eu pretendo fazer um curso, mas eu não tenho interesse por letras, sendo bem sincero. Eu queria fazer um curso de jornalismo, alguma outra coisa que me aprimorasse. Só que uma coisa que eu quero deixar clara aqui, o meu ponto de vista. Nenhum escritor necessita de diploma para escrever. Nenhum. Isso não existe. Escrita é técnica, é aprimoramento. Há várias formas de você melhorar a sua escrita. Claro, faculdade, curso de letras ajuda muito. Mas eu não acho justo você desmerecer inúmeros escritores porque não tem um curso superior né? Tem até um homem que eu costumo dizer, ele é um dos ganhadores do Nobel da Literatura. Eu agora esqueci o nome dele. Ele era um operário, sem curso superior. Ele ganhou o Nobel da Literatura, ele escrevia, a filha revisava e a filha revisava e a mãe fazia uma segunda revisão. Então uma coisa que é muito assim, que me incomoda muito no meio é a tal da carteirada do diploma. É uma coisa que eu não concordo. Independente de você ter curso superior ou não, escrita é técnica. Até porque a gente vê muito autor aí com curso superior que, né? Enfim, vamos lá. Eu vejo a profissão mais como um tipo de secretária, daqueles que descobrem um novo mundo e resolvem registrá-lo para outras pessoas conhecedoras. Eu também costumo dizer que a gente é tipo bibliotecário, né? Só que a gente vai fazendo registros. Cris Carvalho, qual foi o primeiro livro que você leu? Nossa, o primeiro livro que eu li... Então, como eu cresci numa base cristã, o primeiro livro que eu li, sem sombra de dúvidas, foi um livrinho evangélico infantil. Agora eu não lembro o nome. Mas que eu me lembro, eu acho que é o clássico, né? Brás Cuba. Alguma coisa Brás Cuba. Eu esqueci agora o restante. Eu sou péssimo de memória, gente. O que sua família diz a respeito de você ser escritor? Eles apoiam. Hoje, nos dias atuais, eles apoiam. Hoje. Antigamente não apoiavam. Hoje eu tenho todo um suporte. Quando eu vou escrever, o pessoal não faz barulho e tal. Então hoje eles realmente apoiam. Antigamente não apoiavam.
Tom, como surge a inspiração para os livros? Eu também amo escrever ouvindo músicas, é 100% de inspiração. Então, eu acho que todo autor é um pouco maluco, sabe? Porque vem do nada. Às vezes eu vejo uma situação, às vezes eu começo a imaginar coisas. Igualzinho, o universo de Pecado Divino surgiu porque eu era criança, eu sonhava em ser um super-herói, né? Sair salvando as pessoas e tal. E eu escrevi essa história com 12 anos, Pecado Divino. E ao longo dos anos eu fui aprimorando, até que eu criei Pecado Divino. Então, as histórias, geralmente elas vêm na minha cabeça do nada. Ou se não, quando eu vejo alguma situação, aquilo me dá alguma ideia. Então é daí que surgem as minhas histórias. Cris Carvalho, Ama Rainha Vermelha. Angeli Prieto, você está aí? Me manda um beijo. Lene Graça, você já se surpreendeu com alguma parte de Lucy? Qual e por quê? Pergunta da autora Janete. Já. No começo mesmo do livro eu fiquei pensando, a parte que eu mais gosto, né? Aquela batalha, a gente mergulha de cabeça achando que Lúcifer e o arcanjo Gabriel vão brigar e tal, vão batalhar. Aí de repente, do nada, é um sonho. Às vezes eu mesmo fico assim, gente, mas da onde que eu tirei isso? Por que eu não escrevi a batalha? Aí eu fico nisso aí. Como você conheceu o Wattpad? Originalmente eu comecei a publicar na internet pelo Nia Fanfiction. O Nia Fanfiction é um site bem conhecido de fanfic, né? Acho que alguns de vocês conhecem. E ele estava sofrendo bloqueio judicial porque por causa das fanfics de boy band, de K-pop. Então ele ficou um mês fora do ar. Aí me recomendaram o Wattpad, aí eu fui pro Wattpad, gostei, tô lá. Eu apareço e a coisa cai. Tô achando que não caiu ainda não. Qual o tipo de personagem que você se consideraria difícil de desenvolver? Então, aqueles personagens que sofrem, realmente é muito complicado, porque eu gosto de encarnar o personagem. Então, quando o personagem sofre, eu sofro junto, né? E como todo mundo sabe, né? Quem não sabe agora eu tô contando, eu tenho algumas crises de ansiedade. O meu emocional é meio complicado, eu tomo os remedinhos. Então, quando eu embarco nesse tipo de história, a coisa realmente fica complicada, né? Aí eu não gosto muito de abordar. Só que volta e meia eu abordo a sofrência, né? Como a gente costuma dizer. Laiane Dante entrou, bem-vinda. Marli Dias Hernandes, qual livro escrito por você que é seu preferido? Eu gosto de todos os livros, igual eu tinha dito. No caso, o filho mais novo, né? É o que a gente mais gosta. Mas tirando Lúcifer, o que eu mais gosto é O Escravo. Você já se emocionou escrevendo alguma cena? Algumas várias vezes. Em Rei Professor, escrevendo a cena do sequestro. Em Garotos Malvados, escrevendo a reconciliação entre os irmãos e o pai. Em Prostituto, quando o Luke foge, aí o Brian vai atrás dele e eles conversam. Nossa, eu super chorei naquela cena porque foi emocionante o reencontro. Em Lúcifer eu chorei em algumas cenas, só que assim, eu não lembro qual, porque eu sou um autor que eu tenho péssima memória, gente. A minha cabeça ela funciona 24 horas, maquinando. Ao mesmo tempo que eu tô aqui com vocês, eu já tô pensando no enredo que eu vou escrever mais tarde. Aliás, eu lembrei a cena, só que eu não posso contar no live porque tem muita gente que não leu o livro ainda. Deu um baita spoiler, né? Mas tem a ver com morte. Em quem você se inspirou para criar a Cíntia? A Cíntia, o nome Cíntia vem de uma amiga minha, que ela é blogueira. Ela é a Cíntia do Lunáticas. A personalidade dela, eu criei, eu não me inspirei em nenhuma pessoa em específico. Eu apenas moldei ela de forma que ela fosse um contraponto a Lúcifer. Esse Pecado Divino já foi publicado? De Cris Carvalho. Ainda não. Eu tenho uma forma sequencial de publicar os livros muito louca, tá? Vocês vão conhecer isso daqui pra frente.
Pecado Divino vai ser o último livro de toda a saga de Lúcifer a ser publicado. Por quê? Porque ele é totalmente diferente. Apesar dele ser a base, ele se passa no universo alternativo, então ele é totalmente diferente. Já havia escritor que nem sabia escrever. Ele gravava as coisas, a filha dele digitava. E realmente, Poliana, isso acontece muito. Isso acontece muito. Você começou a escrever com quantos anos? Eu comecei a rascunhar, né? Foi escrever os rascunhos com 12 anos. E de lá pra cá fui rascunhando. Só que eu comecei a realmente escrever meus livros em Dois Malvados. Passou por umas... E Garotos Malvados passou por umas 20 modificações. Então realmente foi complicado. O que pode adiantar para a gente sobre novidades nos próximos livros? O próximo livro que a gente vai ter vai ser Caim e Abel. Na sequência vem um outro romance polêmico que se chama Aaron Me Salve, né? Aquele que eu falei, que o leitor pediu para me escrever, que retrata abuso e tal. E após isso eu vou fechar o ano. Talvez eu estou pensando em fazer um conto especial de Natal. Lúcifer comemorando o seu primeiro Natal. Imagina que loucura, né? A sequência de lançamentos do ano que vem vai se dar entre os spin-offs de Lúcifer, a saga do livro dos arcanjos e por enquanto são esses só, e as continuações de Lúcifer. Mas o próximo lançamento, o primeiro lançamento de janeiro é Baltazar, o primeiro general. Você tem quantos livros publicados, Poliana Cunha? Se eu não me engano, porque eu tenho coletâneas de contos eróticos também. Se eu não me engano, romances são 8. São 7 ou 8. Alguma coisa assim, eu não sei de cabeça, gente. Alguém falou em maluco? Realmente eu sou maluco, gente, normal. Lene Grassi, se pudesse fazer parte de um livro seu, qual seria? Eu queria participar de Lúcifer, mas eu ia acabar morrendo. Pecado Divino é a mesma coisa. Se fosse para participar do universo de algum livro meu, acho que eu teria mais chances de sobrevivência em um romance contemporâneo. Eu ia querer participar de Prostituto, né? Que é um romance mais zen. Você falou que vem de uma família protestante. Foi difícil para eles virarem o fato de você escrever também histórias? Então, menina, essa questão das histórias LGBT e tudo ainda é uma polêmica. Aqui ninguém reclama, só que também ninguém não reclama. Fica aquela coisa estranha. Só que eu sou o tipo de pessoa assim, eu escrevo o que eu gosto, independente do que a família gosta. Então se eles não gostam, eu vou continuar escrevendo da mesma forma, né? Então, mas realmente é complicado essa questão dos romances LGBT mesmo em casa. A autora Janete Cleia, você acredita que seu amadurecimento quanto escritor está em Lúcifer? Na verdade não. Eu acho que eu amadureci bastante quando eu publiquei Prostituto. Eu notei que o nível das histórias, a qualidade dos enredos melhoraram bastante. Porque antes eu me podava, eu tinha uma bobeira que era... Não, vou escrever só romance curto. Então quando eu me dei a chance de deixar a história seguir seu caminho e não ficar podando os livros, a coisa começou a render. Claro, dos meus romances atuais, o mais trabalhado, o mais bem escrito, com um enredo assim, com inúmeras raízes, é Lúcifer, sem sombra de dúvidas. Olivia Molinari. Gente, cadê? Sumiu. Cadê Olivia Molinari? Tá aqui pra baixo. Eita. Tá. Bem-vinda, Rosilene Paz. Bem-vinda, amiga da academia, ó. Bem-vinda, super bem-vinda, amiga. Marli Dias, Lúcifer é apenas um anjo bíblico ou você se inspirou em alguém para criá-lo? Então, o meu personagem, ele é baseado no Lúcifer bíblico. Quem leu o romance, acompanhou assim, ele fala como se fosse o personagem bíblico. Cadê? Oi, lindo, Cris Carvalho, deixa eu voltar as perguntas que eu acho que eu pulei algumas. Júlio Lima, se você pudesse mudar o enredo, final de um livro seu, qual você mudaria? Qual eu mudaria?
Eu gosto de fazer mudanças nos livros quando eu estou escrevendo. Depois que eu publico, eu não mudaria nada, porque a gente quando a gente escreve, a gente tem um defeito. Quanto mais a gente lê a história, mais a gente quer mudar. E quando a gente muda muito a história, o leitor se perde e a história acaba perdendo a identidade, né? Porque a pessoa conhece aquela história já daquele jeito, então não fica legal mudar. Mas um livro que eu pretendo reescrever, dois. Eu vou reescrever Apaixonado pelo Lobo, que eu vou mudar de terceira pessoa para primeira e quero dar uma alterada no enredo. E um outro livro que eu vou escrever vai ser Rei Professor, que é o meu primeiro romance publicado na Amazon. Eu não recomendo a leitura porque a narrativa é bem precária, mas eu vou reescrever. Vamos lá. Gente, aqui tá caindo direto, mas não se preocupem que eu volto, tá? Cadê? Deixa eu achar mais. Lene Grassi. Eu queria perguntar muitas coisas a respeito de Lúcifer, mas tem spoilers. Olha os spoilers, o povo vai dar tiro. Me conta como as cenas do abismo e os portões do inferno vieram em sua mente. Então... essa cena é originalmente de pecado divino, porque lá o presente, o passado e o futuro, eles recebem Kairos segundos, né, que é o filho de Lúcifer naquela trama, naquele universo ele é o filho de Lúcifer, o filho do trovão, como ele é chamado. Então essa cena é original de lá. E me surgiu na mente, porque no universo de Lúcifer e de pecado divino eu narro que existem seres de grandes poder. Uma curiosidade que eu ainda não mencionei, que eu não lembro, Lúcifer, ele é um universo muito extenso, ele aborda todo o contexto. Em Baltazar, vocês vão ver, por exemplo, que dois lados de Baltazar no tempo atual e Baltazar com Lúcifer após a queda. Em Baltazar, Lúcifer declara guerra aos planetas santos. Porque sim, existem outros seres no planeta que são chamados de seres santos. Então Lúcifer ele invade um planeta e quem comanda essa invasão é Baltazar. Então lá narra a história de Baltazar antes dele ser esse Baltazar que vocês conhecem. Ele é um Baltazar um pouco diferente, ele era meio cruel. Só que lá a gente entende o porquê dele ser o primeiro general de Lúcifer, porque Baltazar é muito poderoso. Quem já leu o livro Lúcifer vê que Baltazar fica frente a frente com Satã em batalha contra ele, né? Então Baltazar é realmente muito poderoso. Vamos lá. Você já se inspirou em algum autor internacional ou nacional? Sim, eu tenho como referência de autora nacional a Josiane Veiga, né? Tem a Bárbara Penunes também, que super tá aqui com a gente sempre. Tem a R.B. Muti, que eu também olho os livros dela, vejo os enredos, eu gosto bastante. Tem a Ângela Pietro, que eu também gosto muito da narrativa. Internacional, eu fico... vou citar duas, que são as que eu mais gosto. A J.K. Rowling e a Griselda Cowell, que ela é a autora da saga Como Treinar Seu Dragão. Gente, eu sou fã de saga infanto-juvenil. Amo. Eu li aquela saga inteira em uma semana. Eu simplesmente amo Banguela. A vida. Mariana Guiar. Você já pensou em um final, mas mudou por causa das pessoas que queriam um final diferente? Então, essa questão do final. Eu apoio a liberdade de escrita. Eu tenho em mente a seguinte coisa: um livro, ele nunca vai agradar a todos, nunca. Então, eu escuto os comentários, sim, eu escuto, mas eu não deixo de mudar alguma coisa na história por conta dos comentários. Porque quando o leitor está acompanhando a história, ele não sabe o final, ele não sabe o que acontece. Às vezes ele pode ter uma opinião premeditada sobre tal acontecimento. Então quando me pedem para mudar alguma coisa que ainda não está completa, geralmente eu não mudo, porque eu sei que o leitor ainda não leu o final. Isso no caso do Wattpad, que eu vou postando aos poucos, né? No caso da Amazon, geralmente eu já posto o livro completo. Então eu geralmente não altero os finais. Eu acho que como que eu posso dizer, tudo tem um motivo na trama. Se aquilo está acontecendo com o personagem, o autor vai mostrar o porquê está acontecendo com o personagem. Tudo tem uma justificativa. Tudo que acontece no livro tem que ter um motivo. Então eu sempre justifico isso no final. Eu nunca deixo pontas. Olha, por que isso aconteceu e tal. Então não tem pontas. Então eu sempre justifico. Lene Grassi, eu amei as Senhoras de Destino. Nossa, elas são muito divas, né? R.B. Mution, Lene Grassi, Bárbara Nunes, Ângela Prieto,
Gente, vocês podem perguntar também, tá? Não precisa ser apenas sobre Lúcifer. Se vocês quiserem saber também sobre os novos livros, no caso Caim, Abel e Baltazar, sintam-se à vontade para perguntar, tá? Aliás, tem que ver com a Lene se o tempo passou, né? Porque é 9h10, eu não sei. Josi Nascimento, está certa. Se mudar, chega a essência do livro, realmente. Porque tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Então, pessoal, vocês têm mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Fala dos seus animes favoritos. Vi agora, RB Mute. Então, gente, eu tenho aquela coisa de anime, né? Eu sou apaixonado em anime. O meu anime preferido atualmente é Boku no Hero Academia. É uma academia de heróis. Inclusive, eu tenho estudado bastante fazer uma história no gênero. Só que não uma academia de heróis. Fazer um universo onde as pessoas têm poderes, igualzinho é narrado na trama. Me pareceu muito tentador, eu gostei bastante. Então, assim, é um anime que eu gosto muito. Um que eu amo de coração é Shingeki no Bahamut. Outros que fugiram à mente agora. Claymore é um anime que eu assisti que eu amei bastante. Muito, muito, muito mesmo. E que eu lembro de cabeça são só esses. Lene Graça, fica à vontade para falar sobre seus livros novos. Angeli Pietro, qual livro você está lendo agora? Nesse exato momento eu estou lendo o livro da Olivia Molinari, que é Minha Chefe Me Odeia. Se eu não me engano é esse o nome, Minha Chefe. É muito engraçado, gente. A personagem, a CO da trama, ela parece a Miranda Presley de O Diabo Veste Prada, só com a versão mais nova, né? Ela, realmente, eu amei o livro, eu tô lendo ainda, mas tô quase no final. Nassan Petran, O Príncipe foi o primeiro conto que eu li, que era seu, ele será reescrito? Então, o Príncipe que eu tô postando lá no Wattpad, que eu até dei uma pausa, é o Príncipe que eu postei, ele realmente foi o primeiro conto. Então é o mesmo Príncipe que eu postei, aquele lá, só que eu tô fazendo adaptações, muitas mudanças, mas o Príncipe é o mesmo lá, inclusive o nome é o mesmo, Ethan George II. RB Multi também amo, Boku no Hero, também amo. Lene Graça, qual personagem você daria vida se pudesse? Lucifer, nem pensar, Deus me livre. Se eu pudesse, eu queria dar vida ao Luke. Ele é o personagem mais fofo dos meus livros, gente. Eu super queria um Luke dar vida pra mim. Realmente, o Luke seria um personagem que eu adoraria dar vida. Lene Souza, bem-vinda, Lene. Marcelo Hipólito, por que não tem livros seus publicados por editoras? Então, Marcelo, o mercado editorial brasileiro é algo complicado. Então acho que é por essa razão que eu ainda não tenho livro publicado por editora. E como eu sou um leitor digital, eu tenho uma visão. Eu vejo os e-books como futuro, né? Então eu dou mais visibilidade aos e-books. Mas não quer dizer que eu não publique com a editora. Se eu receber alguma proposta interessante, eu estudaria a proposta, veria como ficaria e publicaria. Mas eu acho que a questão no Brasil é que hoje é complicado. A questão das editoras X-Autor, né? Melhor nem entrar nos pormenores. Mas realmente, se viesse uma proposta interessante, caberia isso tudo. Lene Graça, um fato estranho de um livro seu. Um fato estranho de um livro meu. Um fato estranho. Garotos Malvados é baseado em fatos reais, né? Quando eu fui visitar um orfanato, eu conheci uma pessoa e a gente conversou um pouco sobre esse universo. Então, realmente é um livro baseado em fatos reais. Prostituto, aquele personagem Brian Bond, eu escolhi o sobrenome Bond porque teve se não me engano foi uma minissérie com a atriz que usava o sobrenome Bond. Um fato estranho. Acho que por enquanto. Um fato interessante, vou colocar assim. Em Rei Professor eu detalho minuciosamente todo o processo de adoção de uma criança no Brasil.
Vamos lá. Uma curiosidade de um livro seu. Uma curiosidade de um livro meu. Uma curiosidade de um livro meu. Apaixonado pelo Lobo foi escrito em 11 dias. Uma curiosidade de um livro meu. Eu escrevi ele em 11 dias. Arrisquei terceira pessoa, né? Não gostei. Vou reescrever. Não se preocupe. Autora Janete Clea. Você tem como base fatos bíblicos para escrever alguns de seus livros? Na verdade, alguns no caso se enquadrariam no universo de Lúcifer. Todos os livros da saga são baseados em fatos bíblicos. A base que eu tenho é não só a Bíblia, mas a mitologia cristã no geral. No caso, Caim e Abel, o Caim e Abel que eu menciono são os Caim e Abel bíblico. Na sequência, o segundo livro da saga dos arcanjos, né? No caso, vem a ser Jezabel, aquela rainha má que tentou o rei de Israel e que caçou os profetas, mandou cortar a cabeça de Eliseu ou foi Elias, eu não me lembro agora no momento. Então, todos os livros da saga Lúcifer são baseados na Bíblia, no caso também na mitologia cristã, que é o conjunto de crenças reais, ficcionais, tanto do cristianismo que a gente conhece, do judaísmo e de tudo que envolve o cristianismo. Fala mais sobre o livro Caim e Abel. Então, Caim e Abel. Eu vou até... Deixa eu ver se eu acho aqui para me ler um pedacinho para vocês. Caim e Abel. Caim e Abel. Caim e Abel ele se passa na era atual. Caim ele é um arcanjo e Abel é um exorcista. Só que Caim como que eu vou explicar? Eu dou uma versão diferente da morte de Abel. Abel ele não foi assassinado por Caim. Abel foi assassinado pela antiga serpente. A antiga serpente tentou eles. E quando Caim chorou no Éden, quando Caim fez sua dor ecoar no Éden, Deus se apiedou dele e deu uma segunda chance a ele. E essa segunda chance, no caso, ele se tornou um arcanjo. E Deus disse para ele, olha, vocês vão se encontrar no futuro. Enquanto Caim e Abel não se encontram nesse futuro, ele arruma um motivo para continuar seguindo em frente. E esse motivo é destruir os enganadores, porque a antiga serpente enganou ele. Então os enganadores daquela época são Roma, com a Santa Inquisição e tal. Então Caim ele tem em posse o cálice da última ceia, que é conhecido como Santo Graal. O Santo Graal ele dá poder ao homem que tiver em mãos o poder de dominar o mundo, né? Que ele é uma das santas joias sagradas dos livros dos arcanjos. Então Caim e Abel ele entra em guerra com Roma, no caso com os Templários, para proteger esse item, porque não pode cair na mão de Roma, porque senão Roma vai vir esbagaçar tudo. E então Roma classifica Caim como um demônio. E na era atual, Abel ressurge como um exorcista. Aí vocês pensam, Caim esperou tanto para encontrar Abel e vai encontrar ele como tipo um inimigo. Então a trama gira em torno disso. A trama gira em torno de Caim e Abel, o romance, e gira em torno da história atual e do passado que ligam eles. Quais são os diferenciais dos seus livros para quem ainda não conhece? Os diferenciais dos meus livros. Eu agora fiquei sem saber o que dizer sobre os diferenciais dos meus livros. Eu acho que os meus livros têm tramas bem interessantes. Só que, como eu costumo dizer, o que eu posso dizer de diferencial é que os meus livros são histórias com romances. Não são apenas romances. Eu sempre conto uma história com romance. Então, acho que esse é o diferencial. Pretende escrever sobre Jesus? Então, Jesus vai aparecer no livro de Judas. A gente vai ter o livro de Judas na saga dos arcanjos. Então sim, nós vamos falar sobre Jesus. Um Jesus super fodástico, né? Porque você já viu que eu gosto de fazer fogo descer do céu e tal. Mas um Jesus que condiz com Jesus da Bíblia, tá, gente? Não se preocupem quanto a isso. Uma pergunta sobre Quirel. Você se inspirou na antiga serpente que tenta Adão e Eva quando descreveu a cena de Quirel com Cinti e a maçã? Sim, aquela cena
aquela cena do onde a Cynthia come a maçã, né, e cai em sono profundo, é inclusive irônica, porque no começo, né, foi Lúcifer quem usou aquela maçã para fazer os mortais cair em pecado. Tanto é que quando elas questionam a respeito essa RB, tanto é que Lúcifer, quando as meninas questionam a respeito da maçã do Éden, Lúcifer manda Baltazar erguer imediatamente um escudo, porque ele diz: os humanos servem ao Senhor, eles são fiéis, só que a curiosidade é maior do que qualquer fidelidade. Então foi sim inspirada. É tipo assim, você fez com a humanidade, agora você gosta dela, agora você vai pagar o pato de ver o que você fez. Então isso faz parte do processo de arrependimento de Lúcifer, faz parte do processo de remissão. A remissão de Lúcifer começa exatamente quando ele conhece Cynthia. Não é quando ele se apaixona, começa quando eles se conhecem. Quais são os livros que fazem parte da saga de Lúcifer? A saga de Lúcifer vai contar com 3 livros. O primeiro é Lúcifer, a História Nunca Contada. O segundo é Lúcifer, o Princípio do Fim. O terceiro é Lúcifer e a Última Batalha. São 3 livros, 3 histórias independentes umas das outras. E do universo Lúcifer a gente tem os spin-offs, que são um livro para cada general, no 4 livros. E temos do universo de Lúcifer ainda, que são a saga Os Livros dos Arcanjos, que a gente vai ter os contos, a recontagem dos contos bíblicos na versão dos anjos, que é Caim e Abel, Jezabel, Judas, um super polêmico que está vindo por aí, que é Rei Davi e Jonatas, né? Super quero, super amo. Então basicamente são esses os livros que a gente vai ter. No caso, a saga do Livro dos Arcanjos, eu ainda estou estudando quais eu vou fazer, porque tem muitos contos bíblicos, mas vai depender dos leitores, da recepção dos leitores. Jesus vai ter Maria Madalena? Sem sombra de dúvidas. Em Jesus a gente vai abordar Maria Madalena, sim. Lene Grace. De gênero fantasia, pretende se aventurar em outros seres místicos? Então, eu tenho sagas diferentes, né? Eu tenho uma saga de vampiros, que é o Rei Vampiro, que aborda vampiros que tem poderes, né? Como se fosse assim, tipo assim, eles têm poderes, fazem tipo X-Men, só que são vampiros. Então assim, eu tenho também Apaixonado pelo Lobo, Lobisomem. Eu tenho uma saga de Shifters, que tem todo o universo de Shifters e tal, só que ela tá guardada. Eu ia lançar agora no fim do ano, só que com Lúcifer os planos mudaram, né? Ju Wayne, ó, Bruce Wayne, já sei quem casou com a Ju. Só apareci para dizer que o Balt é meu. Esse Balt vai dar muita briga ainda. Esse Balt ainda vai dar muita briga. Com um litro de chá de camomila até eu ficaria simpática, minha filha. Ô, Ângela, eu não tomei nada antes dessa live. Eu não tomei camomila, eu não tomei chazinho. Na verdade, eu ainda nem jantei, né? Eu vou jantar depois que eu terminar a live. Tati Nômades entrou. Bem-vinda, Tati, bem-vinda. Bárbara, já chipei, Maju, meu Deus do céu. Então, pessoal, deixa eu descer aqui para ver se eu acho mais perguntas, tá? Quais são os... Gente, pode perguntar sem medo. Estamos em guerra. Juene, não esqueça. Se você pudesse trazer um personagem ao mundo real, qual seria e por quê? Eu vou falar de um segundo personagem. O primeiro que eu traria eu mencionei, que é Luke, né? Porque ele é muito fofo. Um segundo personagem que eu traria seria... deixa eu pensar. Um segundo personagem... eu gostaria de trazer o Baltazar pra vida real, né? Ele é super fofo, ele é legal. Só que o Baltazar é atual, porque o Baltazar do passado ele é meio maligno, tá? Então eu queria trazer o Baltazar atual. Ele eu traria também. Quero a continuação de Rei Vampiro, Lene Souza. A continuação vai sair, Lene. Eu só preciso de um pouquinho de tempo. RB Mute, chame o Super Tiger porque a Ângela está de fogo hoje. Ai, meu Deus. Ângela, te amo, cara de pau. Essas duas são amor.
Ju Wayne, cala-te, Lênin, chuva de spoiler na sua cara. Cantinho dos livros. Me deu um motivo para ler um livro seu. Então, eu costumo dizer bastante, a maioria dos meus livros publicados são romances LGBT. As pessoas têm um certo receio de ler. Então, aproveitando a live, eu queria convidar vocês para dar a oportunidade de ler esses livros, porque são histórias comuns, com romances comuns, e não tem nada de diferente, só são duas pessoas, né, do mesmo sexo que se amam e tal. Então, acho que vocês podem se surpreender com a minha história. Eu tenho eu gosto sempre de abordar nos romances suspense, drama, e a história, né, propriamente, porque eu não gosto de focar só no romance, não gosto mesmo, tem que ter uma historiazinha, né, porque senão não rende pra mim. Angeli, Tom, explica por que tem medo de escrever. Não, Tom, explica por que a gente é amiguinho, ou vão querer me crucificar. Então, gente, a Angeli, ela é uma das autoras, né, que representam o gênero LGBT na Amazon. Se vocês não conhecem, ela usa o pseudônimo A.P. Wilson. Dani Grace. O que diria para quem tem medo de escrever? Deixe um conselho daqueles que você puxou minha orelha no PV. Então, gente, seja eu quase arranquei a orelha da Lene fora com isso. Escrever é um escape, é um dom maravilhoso. Quando você começa a escrever, você tem um contato, autor x leitor, então é assim, uma coisa gratificante. Você não precisa ter medo de escrever, porque todos nós, desde o autor anônimo ao autor mais famoso, desde o autor publicado ao não publicado, nós somos todos iniciantes. Viemos para essa terra aprendendo e vamos sair dela sem aprender tudo, ainda aprendendo. Então, eu sei que tem pessoas maldosas que fazem comentários ruins, e tem pessoas que querem ajudar, que fazem críticas construtivas, que estão lá, falam assim, a gente está disposto a ajudar, você precisa melhorar nisso. Então foquem nessas pessoas, foquem nelas. Críticas construtivas são sempre positivas, então para quem tem aí medo de escrever, não tenham medo de escrever. Escrita é técnica, e técnica só vem com o tempo. Lene Souza, pretende escrever romance de época? Romance de época não. Eu gosto de ler, eu gosto muito, é um dos gêneros que eu mais gosto de ler, é romance de época e romance medieval. Mas eu acho que eu não combina com o meu estilo. Agora, romance medieval, no caso, tem o escravo, tem o príncipe, então é um estilo que combina mais comigo. Então romance medieval eu faria sim. De época eu acho que não combina muito comigo. Cíntia Pires entrou. Beijo, Cíntia. Ainda há pouco falei de você aqui, ó. Perguntaram em quem que a personagem é inspirada. Tati Nômedes. Nunca li nada seu. Me conte o que seus livros têm de diferente dos tantos que tem nesse mercado literário. O que meus livros têm de diferente no mercado literário? É o que eu mencionei ainda há pouco. O que os meus livros têm de diferente. Os meus livros são romances, só que são histórias com romances. Eu escrevo romances, só que são histórias. O foco é a história atrelada ao romance. O meu estilo de narrativa, ele é atrelado com suspense, com drama, mistério. Então, eu sou um autor que gosta de surpreender o público em diversos pontos da história. Igualzinho, tem uma cena em Apaixonada pelo Lobo que uma leitora, um dos personagens morre, né, entre aspas, e ela vem falar comigo chorando que ia parar de ler. Aí eu falei, você tem que ler até o final. Então quando ela voltou a ler foi uma surpresa. Então eu gosto dessa coisa de surpreender o leitor. Então acho que é isso que meus livros têm de diferente, o fator surpresa, né? Você pode pensar que sabe o que vai acontecer, mas eu tô lá para te enganar, para dizer que você não sabe. Então acho que é esse o fator diferente dos meus livros. Itamara Revezaka, acho que é isso, né?
Ser escritor é sua profissão? Como você lida com as expectativas de seus seguidores? Você já mudou o roteiro por conta deles? Então, hoje a minha profissão é escrever. Vamos segunda pergunta. Como eu lido com as expectativas? Então, eu tenho crise de ansiedade, né? Eu tenho a minha ansiedade, assim, a minha ansiedade ela é tão grave que a minha ansiedade, se ela tiver fora de controle, ela pode me dar uma parada cardiorrespiratória, igual eu já paguei no hospital por causa de ansiedade. Então eu tento não me render às expectativas, porque eu tô vendo que qualquer hora vocês me matam. Sério, quando eu lancei Lucifer, a minha pressão subiu, eu parei de ir na academia, eu parei de sair de casa, eu fiquei enfurnado dentro de casa. Era batedeiro o dia todo, era coração batendo o tempo todo, era corpo adormecendo, boca adormecendo. Então, assim, realmente, a minha ansiedade é complicada. Então, eu tento não ter expectativas, eu tento levar numa boa, mas é complicado. E sobre, você já mudou o roteiro de algum livro por conta deles? Não. Como eu falei, é complicado essa questão de mudar roteiro, porque como autor eu conheço a trama e vejo além, eu já vejo o fim. O leitor, quando ele está lendo, ele só vê aquele momento, ele só vê até a parte onde está escrita. Então é complicado eu mudar algo que o leitor não sabe o que vai acontecer. Então, como eu disse ainda há pouco, eu gosto desse fator surpresa, né? Eu gosto de surpreender o leitor. Acho que, pelo menos eu nunca recebi uma reclamação de um final meu, né? Se alguém não gostou, ninguém nunca me disse. Mas eu acho que os meus finais são finais bons. Edileia Nunes. Continua na linha Lucifer, foi ótimo. Então, todos os romances da saga Lucifer, eles vão continuar nessa linha de Lucifer, tá? Vocês não precisam se preocupar. Inclusive, eu postei no grupo do Wattpad e no grupo do WhatsApp um trecho do segundo livro e vocês vão morrer de rir, porque como sempre, Baltazar tá onde Lucifer tá e aquela graça dos dois. Seus livros são incríveis, muito bem escritos. Obrigado, Lene, obrigado. Ju Wayne, se pudesse mudar, voltar ao passado, mudaria alguma coisa quando iniciou na escrita? Sim, hoje eu vejo que apesar de escrever muito cedo, eu realmente só comecei a escrever em 2010. Então eu acho que se eu tivesse começado a escrever antes, eu acho que hoje a minha narrativa teria uma qualidade melhor. Eu acho que eu teria mais técnica. Mas, como não dá para voltar no passado, eu estou trabalhando aí dia após dia para melhorar cada vez mais a qualidade dos livros para oferecer aos leitores, né? Edneia Nunes, amei Lucifer, parabéns. Muito obrigado, Edneia. Paulo Henrique Winchester, depois de 84 anos eu voltei. Então, você já chegou a mudar algo por conta de leitores que decidiram que a história deveria ser de outro jeito? Digo, sem ser em forma de uma crítica construtiva? Eu já recebi críticas destrutivas. Antigamente eu me abalava muito com esse tipo de crítica, mas com o meu amadurecimento como autor, eu não levo crítica destrutiva a sério. Eu simplesmente ignoro. Se não me agrega nada, eu não levo a sério. Eu colho críticas construtivas. Se o leitor está ali e fala, olha, o seu personagem, a personalidade dele não está dizendo de um capítulo para o outro. Aí eu vou conferir aquilo, realmente está errado, vou lá, agradeço, mudo. Então assim, eu estou sempre aberto a críticas positivas. Mas se eu vejo que é no intuito da maldade, no intuito de me desestabilizar emocionalmente, eu não guardo essa crítica, eu simplesmente descarto. Então, críticas positivas são sempre bem-vindas, de leitores, de colegas autores, de amigos. Eu sempre estou aberto a críticas positivas. Ainda sobre a saga Lucifer, eu escrevi algumas cenas já e tá muito foda, porque apesar da remissão de Lucifer, Lucifer não mudou nada, ele só deixou de ser assim. Ele ainda é um pouquinho mal, só que ele já começou a mudar, que é um processo que vai durar 3 livros, essa mudança total dele, né?
mas ele ainda continua sendo aquele personagem engraçado. Tem uma cena onde ele e Baltazar, no segundo livro, tá? Tem uma cena em que eles chegam em São Paulo, tá? E todo mundo já gosta, todo mundo assim, entre aspas, né? Porque no segundo livro tem os opositores de Lúcifer que não gostam dele, porque ninguém agrada a todo mundo. E eles chegam em São Paulo, numa cidade, eles ergueram uma estátua para Lúcifer, e Lúcifer fica cheio de si e tal. Aí Baltazar vira para ele e diz que é idolatria, né? Aí já cai a ficha, um dos pecados e tal. Aí Lúcifer muda a face da estátua. E nesse momento, quando a face da estátua muda para uma outra face, ele cega todo mundo e ele fica em pânico. Ele, como que eu vou mudar isso? Como que eu vou corrigir isso? Então, tem algumas cenas que são muito engraçadas. Eu realmente gosto dessa pegada de humor mesmo. Ju Wayne, vai, Lene, spoiler explodindo na tua cara. Mas esse spoiler, gente, esse spoiler é do livro 2, tá? Então, pessoal, são 9h30, 9h36. Acho que a gente discutiu bastante, né, sobre o livro e tal. Acho que vocês tiraram alguma dúvida. Quem ainda não pôde acompanhar e tal, os lives vão ficar salvos aqui na página. Se eu não me engano, também vão ser salvos pela Lene. Quem quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, quer ter alguma pergunta respondida, estou aqui para auxiliar vocês. E aos colegas autores, estou sempre à disposição. Se vocês precisarem de ajuda, podem me procurar, tá? Que eu sei que a caminhada é difícil, mas a união faz a força, tudo bem? Então, fiquem com Deus. Até a segunda live, que eu ainda não tenho data, mas quando eu sair eu aviso, tá? No mais, que a paz de Lúcifer esteja com vocês. Beijos.